Dona Thelma, a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida, acompanhando o programa Mudança de Vida, em uma situação bem difícil. A senhora passou por um derrame, teve problemas, convulsões, muitas situações, e a senhora venceu por intermédio dos ensinamentos, das direções, rompendo. 2021, a senhora participou do propósito 52 dias, 2022, 2023, agora. A senhora pode dizer já que foi nos 52 dias, não é isso? Foi nos 52 dias, com certeza. Eu estava fazendo uma oração para o Senhor, né? Eu estava pedindo algo para Deus, algo que fazer parte para o reino, né? Algo que na verdade era para mim, mas que para me usar para o reino. E aí eu comecei a fazer oração para Deus, comecei a pedir para ele, Senhor, levanta, veio a bispa, pregou sobre Ciro, né? E eu falei, Senhor, coloca um Ciro na minha vida e levanta um Ciro para me ajudar. E eu estava orando porque eu faço os trabalhos, né, de evangelismo, e eu queria fazer a obra e ajudar no setor onde eu estava atuando, né, nos evangelismos onde eu estava atuando. E eu não tinha meios, porque eu estava afastada, eu estou afastada por causa toda a questão de saúde, eu ainda estou afastada. Então, assim, eu não tinha outra forma de recurso e também não podia voltar a trabalhar. E aí, orando para o Senhor, e aí um dia eu recebi uma mensagem da minha patroa, falando que queria conversar comigo, que tinha uma proposta para me fazer. Aí nós marcamos, conversamos, e ela fez a proposta, que é para eu ajudar ela numa questão lá da clínica, e eu me prontifiquei, fui, trabalhei o primeiro mês, o segundo mês, no pagamento do terceiro mês, entrou um valor muito acima do que nós tínhamos combinado. E assim, o mais importante, pastor, assim, o propósito de eu ter pedido isso foi para abençoar a obra, foi para ajudar. Isso é muito importante, assim, que eu não pedi algo para mim, exclusivo para mim, algo assim, como a bispa costuma falar, né? Eu tirei eu queria que chegasse até mim para que eu pudesse abençoar. E quando eu recebi o primeiro salário, eu falei, esse primeiro salário não é meu. Então, assim, peguei, entrou na minha conta, eu já dizimei. Já entreguei, falei que esse salário não é meu. Aí o segundo salário entrou. Quando foi o terceiro, isso aí é a prova de que quando a gente entrega tudo realmente como é pregado aqui, né? Como vocês costumam pregar, quando a gente entrega tudo no altar, o Senhor não devolve da mesma maneira, ele devolve de uma forma transbordante. Só para essas pessoas entenderem, para não perder o raciocínio, a senhora colocou no altar o primeiro salário. Na teoria, as contas a senhora tinha perdido. Sim. Não é isso? Na teoria tinha perdido. Mas no terceiro Deus fez uma restituição mais progressiva, não é isso? Sim, com certeza. Assim, Deus é extraordinário. Aí quando esse valor entrou na minha conta, muito acima, lógico, entrou, eu falei, ela deve ter feito alguma coisa errado, né? Ia fazer para outra pessoa. Aí ela falou assim, não, Thelminha, tá tudo certo, porque você está fazendo mais do que eu pedi, né? Assim, não é que eu estou fazendo mais do que ela me pediu, eu estou fazendo mais, lógico, a gente vê alguma coisa que, como eu tenho aprendido aqui, né? Eu trabalho lá já há 20 anos. E assim, eu sempre fiz o meu trabalho sempre o melhor, mas com a orientação que eu recebo daqui agora, eu falo que eu recebo aqui é a minha faculdade, aqui que me ensina tudo. E com tudo que eu tenho aprendido aqui, eu tenho colocado em prática lá. Mesmo não sendo presencial, eu coloco em prática lá. Aquilo que a bispa fala de excelência. De excelência. E assim, isso está sendo, mesmo não sendo presencial, pastor, está sendo visível lá. E por isso que veio essa recompensa. E ela falou, não, Thelminha, você está me entregando muito mais do que eu pedi. Então, assim, só que eu achei, foi só esse primeiro mês, foi uma gratificação, foi só essa. Só que assim, ela continua me pagando o valor que depositou do terceiro mês em diante, é o que eu continuo, mais da metade do que foi combinado. Quer dizer, se isso não for Deus, não tem como explicar. E aí eu vou fazendo as contas, aí eu oferto, veio transbordar, e eu transbordando na vida de um, na vida de outro. Aí
assim, e o mais incrível que, assim, às vezes eu não me preocupo em pagar as minhas contas, aí eu vou, minhas prioridades é sempre as coisas do reino, as coisas da obra, e aí depois quando eu vou pagar minha conta eu falo: "Ah, nossa", aí quando eu vou lá, eu falo: "Como assim? Bispo, não sei mais o que é estar no vermelho. Eu não sei mais o que é ficar um mês, falar: "Nossa, não ficou faltando", ou então tive que usar do cheque especial para cobrir uma coisa, por menor que seja o valor, bispo. Deus cuidando de tudo. Cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo, os mínimos detalhes. Eu ajudo o meu filho que está com criança pequena, eu ajudo as pessoas. Se tem alguém que tem alguma situação que eu fico sabendo, eu vou lá, ajudo. Tem um trabalho, eu ajudo. E assim, assim, esse é Deus, assim, visível, assim, é Deus realmente, assim, fazendo, assim, aquilo que eu além do que eu pedi. Uma provedora. Exatamente. E eu falo para Deus, falei assim: "Eu quero muito mais", porque a fonte não pode parar. Eu falei assim, e não é só no financeiro, né, Deus, assim, tem fazendo coisas grandiosas, pessoas que o Senhor tem colocado para que eu use o meu testemunho para ajudar. Então, assim, aquela pessoa, eu confesso que às vezes eu tenho até vergonha de ver o meu próprio testemunho. Porque eu estava tão vitimista, tão me sentindo coitadinha, e eu falei: "Senhor, aquilo tudo lá foi uma bênção na minha vida, aqueles Golias lá foi uma bênção, porque se foi para tudo isso", e eu falo: "Senhor, eu agradeço pelo Senhor ter me ajudado". E isso, assim, eu oro todos os dias pelo ministério, por vocês todos, pela bispa, porque, assim, eu falei: tudo, assim, a gente não consegue, eu tenho uma dificuldade aqui, bispo, pastor, eu tenho uma grande dificuldade. Porque, assim, às vezes, no dia e do trabalho e tudo, e a gente não consegue, quando fica um culto ou um programa que a gente não consegue ver, e eu falo, e aí tudo, assim, eu fiz um WhatsApp para mim, porque quando eu não consigo assistir na hora, com o risco de não conseguir achar depois, eu já mando para o meu WhatsApp, para mim ficar assim, eu não faço nada, Atualizada. tudo, tudo, tudo. Eu não tenho um tempo. "Ah, mas", eu falei: "Gente, eu não tenho um tempo, eu tenho uma vida". "Nossa, mas o que você faz tanto?". Eu falo: "Olha, a vida, assim", quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo: "Ó, isso aqui é minha programação. Começo com Deus e vou o dia inteiro", assim, é a vida, são os meus resultados. E pastor, eu não preciso falar muito, eu não preciso ficar dando meu testemunho para todo mundo, porque eles veem o meu resultado, eles veem a forma como eu estava, como eu quando eu comecei aqui, a forma como eu vivi, assim, uma pessoa vitimista, se sentindo, não digo nem rejeitada, mas se sentindo, assim, rejeitada por mim mesmo, na verdade, né, porque eu achava que eu não tinha mais nenhuma expectativa de vida, né. Mudou o espírito. Mudou o espírito, eu realmente eu bebi desse espírito daqui, e assim, eu não tenho outra forma de viver, eu não consigo, hoje eu cuido da minha mãe, eu ajudo os meus irmãos, assim, aquela pessoa que estava precisando de cuidados, aquela pessoa que estava debilitada, hoje eu ajudo a minha mãe, ajudo meus familiares, ajudo outras pessoas em condições semelhantes à minha. Estou fazendo a obra, tudo aquilo que eu falei no meu primeiro testemunho, eu estou fazendo para a honra e glória do Senhor. Tenho gastado o meu tempo fazendo a obra do Senhor, servindo ao reino. Vou resumir aqui, só para as pessoas entenderem. A senhora passou por um derrame, a senhora ficou impossibilitada de andar, de se movimentar, de fazer as coisas sozinhas. Em momentos críticos que a senhora teve ali convulsões, a senhora ouvindo a bispa, a senhora não aceitou, amarrou lá, segurou o braço, não aceitou aquela convulsão, orando, rejeitando, não aceitou a medicação, crendo naquilo que a senhora estava ouvindo. Hoje a senhora está aqui. Quem vê a senhora aqui hoje, as pessoas que conhecem a senhora não reconhecem, como a senhora mesmo menciona, e eu lembro de quando a senhora chegou. Não reconhece. Hoje a senhora é uma mulher que tem autonomia, ajuda em todas as questões da igreja, lava banheiro, vai para os trabalhos sociais, vai para o presídio, está no lugar, está no outro, está no trabalho noturno, está ali envolvida com as coisas do reino. A senhora hoje está abençoada, honrada. A senhora falou agora sobre vitimismo. E tem muita gente que está aí agora assistindo que vive assim. Qual que é o conselho que a senhora deixa para essa pessoa, para que ela possa entender que ela precisa romper para mudar esse ciclo? O conselho é: se levante,
Busque, não importa o que você ouviu, rejeite qualquer voz que você tenha ouvido, seja diagnóstico, uma questão familiar, conjugal, seja o que for. Tem um Deus que ele tem solução para tudo. E ele está pronto para atender. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é romper e decidir. Eu não aceito isso. Quando eu estava lá, quando eu tinha as crises de convulsão, e quando eu estava lá me sentindo uma vítima, de nada, só piorava a minha situação, só piorava. E atraía a dó das pessoas, né? Porque o pior sentimento que você pode querer de uma pessoa é que a pessoa sinta dó de você. E você se levanta, busca o Senhor, com fé, creia, acredite, pega a palavra, lê a palavra. Eu me agarrava no Salmo 91, me agarrava em Isaías 53, porque eu estava buscando a cura. Então, eu me agarrava em palavras que me diziam ao contrário do que todo mundo dizia, porque os médicos diziam que eu estava condenada. Me mandaram para casa para me esperar o dia de chegar à minha morte, né? Até o dia que a medicação conseguisse me manter de pé. E eu rompi, e eu encontrei o Ministério Mudança de Vida. Quando eu ouvi o testemunho que a bispa falou, né, do bispo Murilo, eu falei assim: se o Senhor fez na vida dela, o Senhor fez na vida da bispa, é o mesmo Deus, o Senhor vai me ensinar, eu vou usar essa mesma fé e o Senhor vai fazer na minha vida. E o Senhor fez. O Senhor, ele só precisa da sua fé, da sua disposição. Talvez se você estiver deitada agora numa cama, talvez se você estiver assistindo agora do hospital, você estiver numa situação muito difícil, conjugal, com filho, seja o que for, você coloca nas mãos do Senhor, você acredita, rejeita qualquer voz que você ouvir, fica apenas com a voz do Espírito Santo de Deus. Creia que Ele é fiel para cumprir e Ele pode, somente Ele pode, mudar a sua situação. A despeito de qualquer coisa, de qualquer sentença, o Senhor pode. Tem o Ministério Mudança de Vida, entre nas redes sociais, procura. Nós estamos aqui para servir, né? O pastor, os pastores, os bispos, todo mundo está aqui para servir. Esse é o foco do ministério, cuidar de vidas. Eu fui cuidada, eu fui muito bem recebida. E eu não posso nem começar a falar muito, porque eu sou apaixonada pelo que Deus fez na minha vida, usando a vida de vocês, de cada um do ministério. Então, Deus fez coisas extraordinárias na minha vida e ainda está fazendo, e ainda vou ter outros testemunhos, para a glória do Senhor. Só para finalizar, eu não posso deixar passar essa oportunidade. Foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias, sem dúvida, foi nos 52 dias. É uma glória, e eu sei que o Senhor, Ele tem muito mais para fazer na minha vida, porque Ele sabe, né, tudo. O meu propósito agora, o propósito novinho, eu já tenho muitas bênçãos, que eu já estou agradecendo, porque eu creio, porque a nossa dificuldade porque vem um milagre, vem outro, e a gente vai vivendo um atrás do outro, e a gente não para, e é rompendo, é vivendo. Tem desafios? Tem muitos, porque a nossa vida é de desafios, mas vem um gigante, a gente derruba, e a gente está aí. Graças a Deus que agora eu estou no lugar certo, eu estou aprendendo e estou cada vez mais crescendo em Cristo, crescendo como pessoa, aprendendo como mãe, como filha, e está sendo uma bênção. Feliz. Feliz, graças a Deus.